Que o namoro ou o casamento vai ser perfeito, sem brigas, tá só tentando comparar a vida real com a dos filmes e das novelas e dos contos de fadas. Ei, ei, ei! Volta para a realidade, bebê. A relação é feita por duas pessoas diferentes e eu posso garantir que em algum momento vocês vão brigar sim. E isso não quer dizer que vocês não se amem, quer apenas dizer que vocês são humanos e que possuem diferenças que precisam ser resolvidas. Só isso. Imagine que nós somos pedras cheias de pontas e arestas. Quando uma pedra encontra a outra, elas vão se batendo tentando se encaixar. Mas como são pontas e reentrâncias muito diferentes, a coisa não consegue se ligar tão rapidamente. O caso é que depois de muito colidirem, tentando se encaixar, as pedras acabam ficando lisinhas e conseguem rolar uma sobre a outra com facilidade e sem atritos. É por isso que todo casal sempre acaba discutindo, para se tornarem pedras lisinhas e sem arestas que, deslizam facilmente pela vida. Ah, mas falando assim, a gente até perde a vontade de se relacionar com alguém, doutor. Para, bebê! Não, não é assim. Uma boa relação é uma construção e sim, dá algum trabalho, mas vale a pena tentar. Até porque uma relação saudável vai ter sempre muito mais momentos de amor e paz do que de briga. Mas aí, achar que vocês nunca vão se desentender é meio difícil, não é não? Mas eu insisto, se desentender não é o problema. O que vai fazer a diferença no relacionamento de vocês é a forma como vocês vão lidar com esses conflitos. Bora lá aprender dicas de como resolver essas brigas e conflitos de forma mais construtiva? Vamos lá! Primeira dica, tome distância da sua raiva e da situação se for possível. Você não pode deixar a sua raiva guiar suas atitudes, porque você corre o risco de fazer alguma coisa de cabeça quente e certamente você vai se arrepender depois. Lembre-se de que existe um amanhã, sempre existe. Por isso, sabe aquela regra que algumas pessoas dizem que nunca vá dormir com raiva do seu amor? Pois eu lhe digo justamente o contrário. Se a raiva for muito grande, durma com ela só para você. No outro dia, já de cabeça menos quente, você vai perceber que, embora ainda precisando discutir o motivo do seu aborrecimento do dia anterior, aquele desejo de ofender ou de castigar o outro já vai estar mais sob controle. Isso vai ser muito melhor para a relação. Também não traga outros problemas para a mesma briga. Resolva cada um a seu tempo. Evite o efeito empilhamento. Ao invés das pessoas sempre dizerem quando acontece algo que não gostam ou que não concordam, muitas vezes elas se calam pensando: ah, deixa isso para lá, isso é uma bobagenzinha. O problema é que muitas vezes as bobagenzinhas vão se empilhando dentro de você e de repente, por uma bobagem qualquer, se começa uma briga monumental. Só que se você prestar atenção, de repente vocês já nem vão mais estar falando do motivo que gerou a briga. Vocês vão estar falando de 500 pequenas coisas que ficaram acumuladas nos corações de vocês. Isso significa que a pilha ficou grande demais e acabou virando e se esparramando no meio da relação de vocês. Portanto, se a briga começou, tenha cuidado para focar no motivo presente, que é o que precisa ser ajustado, e não remeter às coisas do passado que você não gostou, mas que deixou passar. E aí, nesse caso, sente-se e discuta olho no olho com a pessoa que você gosta. E se a pessoa não quer se sentar, seja você a melhor pessoa da conversa e peça gentilmente que ele ou ela faça isso. É importante que as pessoas, quando discutam, estejam se vendo no mesmo nível, olho a olho. Sabe por quê? Porque isso evita falsas sensações de superioridade ou de inferioridade. Ah, e nada de gritar.
Afinal, grito só gera mais raiva e mais desequilíbrio em ambas as partes. Mesmo que o outro fique calado e nada responda, saiba que ele está escutando sim. E o silêncio pode ser a forma que ele encontrou para se proteger ou para não magoar ainda mais você. E nada de partir para a agressão, muito menos sair atirando coisas um no outro, pelo amor de Deus. Se a briga ficar extremamente difícil, pare, saia do ambiente e volte a falar sobre o assunto quando os dois estiverem mais calmos e mais prontos para o amor e para a receptividade. Também aprenda a resolver os problemas quando os dois estiverem fisicamente bem. Então não tente começar uma discussão quando o outro acaba de chegar em casa morrendo de fome. Parece bobagem, né? Mas não é não. Fome, sono, cansaço do dia de trabalho, todos esses tipos de fatores tornam o outro muito menos receptivo para escutar ou para discutir assuntos emocionais. Ele certamente ou você vai perder a cabeça se estiver com algum desconforto físico. Ah, e se um dos dois ou os dois tiver bebido, aí nem pensar. E nem precisa ter bebido muito. Me diga uma coisa, você tentaria apagar um incêndio jogando álcool? Pois tentar discutir ou resolver problemas com alguém que ingeriu, mesmo que seja uma pequena quantidade de álcool, só vai incendiar ainda mais a situação e desgastar a relação de vocês. Outra coisa importante é esqueça o mas na hora de brigar com quem você ama. Eu explico. Na hora de uma discussão, o mas é sempre uma forma educada de querer tirar a razão do outro. Por isso, evite esse jogo do claro que eu concordo com você, mas se você concorda de verdade, não tem mas. Ou então frases do tipo, sim, eu fiz isso, mas você naquele dia, para beber. Se você reconhece que não deveria ter feito alguma coisa ou que o outro tem razão no que está dizendo, apenas assuma, reconheça e se desculpe. Em uma discussão, evite estar relativizando o que o outro está dizendo a seu respeito com o mas. Tire o mas do seu vocabulário. E eu não estou dizendo que você também não possa ter coisas para se queixar da outra pessoa. Talvez você tenha mesmo coisas a dizer e você pode dizer, mas sem relativizar ou fazer comparações. E numa briga, é sempre a isso que o mas nos leva, a comparar que eu fiz, mas você também fez, que eu errei, mas você também errou, que você tem razão, mas sua mãe deveria ter ficado calada. Perceba que em uma discussão, muitas vezes o mas irrita ambas as partes e impede que se chegue a uma solução mais racional, adulta e até amorosa. Outra coisa, tentem se compreender. Coloquem-se no lugar um do outro. Suporte o fato de que ninguém é perfeito e todo mundo comete erros sim. E, sobretudo, não ponha para baixo, nem muito menos humilhe quem você ama com palavras duras. Lembre-se que palavra dita nunca pode ser retirada. Por mais que você se arrependa ou se desculpe, o que foi dito nunca se apaga. Até porque você mesmo não gostaria de ser tratado com a severidade implacável por algum erro que você tivesse cometido, não é verdade? Então, que tal medir as atitudes do outro com a mesma régua que você gostaria que medissem as suas próprias atitudes? Também tenha sempre em mente que o objetivo de uma discussão é resolver algum problema ou desentendimento que vocês estão passando. Parece óbvio isso, mas muita gente na hora de uma briga perde o foco e começa a achar que o mais importante é descobrir quem tem razão. Lembre-se que mesmo zangado, vocês não são inimigos e que o plano é que a harmonia volte a existir entre vocês. Quando vocês estiverem de cabeça quente, pergunte-se, quem é importante aqui? Eu, o outro ou a nossa relação? Então pense, o que é melhor para a nossa relação? Parem as acusações mútuas, convide o outro a pensar em soluções e o que cada um deve fazer pelo relacionamento de vocês. Tentem descobrir o que vocês podem combinar juntos. Conscientizem-se de que para acabar com as brigas, cada um deve assumir sua parte nessa história que vocês resolveram viver a dois e que pode ser uma história linda. Outra coisa,
Considere também que nem tudo precisa ser uma briga. Mesmo que a situação seja aborrecida, pergunte-se, dá para deixar para lá? Pense se vale a pena o estresse de uma briga. Às vezes tem coisas que a gente não vai conseguir mudar no outro. E a gente tem que saber viver com isso. Eu não estou dizendo que coisas pequenas não precisam ser conversadas, até porque eu já disse que se não conversar elas ficam empilhadas. O que eu estou dizendo é que nem tudo é motivo para uma discussão e que existem coisas que fazem parte da outra pessoa e que ela ou ele talvez não consiga mudar. Nesse caso, vai caber a você perceber se consegue viver com essa característica dessa pessoa que você escolheu para amar, ou que talvez você não consiga viver. E por fim, mantenham o diálogo sempre. Acostumem-se a perguntar ao outro como ele ou ela anda sentindo o relacionamento. Dediquem mais tempo a dialogar entre vocês mesmos e menos tempo às redes sociais, pelo amor de Deus. Planejem programas a dois, façam pequenas surpresas um ao outro, convide quem você ama para coisas inesperadas e fora da rotina. Sair da rotina é bem legal. E lembre-se, mais do que brigas, o que realmente resolve conflito em uma relação são boas surpresas, diálogo sempre aberto e a possibilidade de ser você mesmo e aceitar receber o outro como ele é, sem julgamentos. Pense nisso.